Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Isa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês os livros do mês de fevereiro e de março. E bom, por que eu tive que juntar? Nós tivemos pouquíssimas leituras, então eu resolvi juntar tudo para não ficar dois vídeos curtinhos, então vai ficar um grandinho. E eu vou falar sobre as minhas leituras, sobre o que eu achei de cada uma delas para vocês. Bom, nós tivemos leituras muito diferentes nesse mês comparado aos passados, porque a minha professora de literatura, ela tá recomendando vários livros pra nós e eu tô lendo, então eu tô gostando bastante, e são muito diferentes do que eu costumo ler. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô com o computador aqui com os livros só pra poder acompanhar com vocês. E, enfim, o primeiro deles é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu, primeiramente, sendo bem sincera, eu nem sabia que esse livro existia, mas ele é o marco inicial do romantismo na Europa. E eu achei muito interessante essa obra, ela me instigou bastante a ler, porque a professora tinha comentado que quando o moço escreveu, tinha uma idealização de uma mulher muito grande que ele estava apaixonado, e essa obra ela era liberada por folhetins, então era como se fosse capítulos de novela que ia sair um pedacinho a cada semana. E as pessoas liam muito, principalmente os mais jovens, por o Werther ser alguém jovem. Então, dizem até que depois que acabou, assim, a história, no final, né, ele se mata, ele comete suicídio. E muitas jovens começam a se suicidar também por conta disso. Porque naquela época eles tinham uma idealização do amor, uma idealização da mulher muito forte. Então eles viam até a morte como se fosse algo bonito, como algo, uma salvação, como forma de salvação. Isso aconteceu muito, inclusive a igreja teve até que proibir essa obra do Werther, mas enfim, eu gostei bastante, eu achei que foi assim, uma das melhores obras que eu li no mês. Vou falar pra vocês que eu gostei bastante dessa obra, porque eu achei ela muito boa de ler, sinceramente. Eu não achei a escrita difícil, claro, ela é um pouco mais difícil do que a gente tá acostumada a ler, mas foi tranquilo, não tive assim, grandes dificuldades. E eu dei 5 estrelas, porque eu simplesmente amei, eu achei assim, muito bom, é extremamente diferente pra quem quer ler algum tipo de gêneros diferentes e quer saber um pouquinho mais sobre literatura, eu recomendo vocês lerem, porque é muito interessante, vale a pena, e ele é bem curtinho, e ele é em prosa, então assim, é bem tranquilo, não é um poema, uma poesia, é algo bem mais fluido, mais direto, e ele envia cartas também para amigo dele. Esse livro, no total, eles são várias cartas que foram enviadas para um amigo dele falando sobre essa mulher amada. Então eu gostei bastante de ver a forma que ele fala sobre ela, porque, gente, é assim, é outro patamar, é uma idealização enorme, ela tá em outro nível, e ele tá aqui na visão dele, e é maravilhoso, gente, porque mostra, assim, a paixão, eu acho, ai, coisa mais linda, eu achei muito bonito. O segundo daí já é outro extremo, mas também da época do romantismo, que a nossa professora indicou pra gente ler, que é os contos de suspense e terror do Edgar Allan Poe. Eu já conheci o Edgar Allan Poe e já tinha lido algumas das obras dele e eu gostei bastante, mas eu acho que esse ano foi o melhor de todos, principalmente por causa da professora que a gente tava, maravilhosa, adoro ela. E, inclusive, gente, era um dos livros, assim, do colégio, paradidáticos, que o colégio indica pra gente ler. Então a gente trabalhou todos os contos em sala de aula. Inclusive, vou fazer um vídeo e uma resenha de cada um deles que vai sair aqui no YouTube. Gradualmente eu vou liberando pra vocês. E ao todo tinham 8 contos, vocês vão aparecer aqui na tela. O Gato Preto, o Coração Delator, William Wilson, O Barril de Amontilado, A Queda da Casa de Usher, Enterro Prematuro, O Poço e o Pêndulo e Metzengeisten. Não está na ordem, está na ordem do que eu fui lembrando. Inclusive o último de Metzengeisten, gente, desculpa, não sei falar. Eu não tava lembrando e eu ficava, gente, não tô lembrando. Só que o nome é tão difícil que nem guardei na memória. Porque a gente falava como se fosse a família M e a família B, que é a outra, que é Berlifitzing. Enfim, eu gostei muito, gente, porque o Edgar Allan Poe, a escrita dele, ela é maravilhosa. É uma escrita que te dá vontade de ler. Porque eu acho que isso é o ponto principal dos contos de suspense, de terror. O autor tem que saber escrever, ele tem que ter algo que te instigue, que te dê vontade, que te incentive e que tu queira ler, que tu fique com aquela sensação, com aquela angústia, aquele sentimento de aquela emoção, sabe? E eu acho que foi isso que eu consegui sentir em muitos deles, porque a maioria deles é narrado em primeira pessoa e o Edgar Allan Poe ele consegue trazer isso de forma muito clara pra nós. A gente consegue entrar nos pensamentos dos personagens, ver como é que é a filosofia de vida deles, que é inclusive uma loucura. Personagens muito, principalmente
em O Gato Preto e o Coração Delator, narcisistas que cometem crimes e não se arrependem do que eles fazem. Então é muito interessante ver sobre isso. Também em Enterro Prematuro e O Poço e o Pêndulo, a gente consegue ver muita questão do terror psicológico, aquela sensação de quase morte. Então a gente consegue realmente entrar na cabeça dos personagens e se sentir como eles. Sentir uma angústia e uma vontade de continuar lendo para saber o que vai acontecer no final. E todos eles foram extremamente surpreendentes. Quem quer saber um pouquinho mais sobre cada conto, vai sair resenhas gradualmente, que eu disse antes, aqui no YouTube. Então fiquem ligados para vocês poderem assistir. E sendo bem sincera, o meu preferido anteriormente era O Gato Preto. Eu estava apaixonada no Gato Preto. Porém, depois que eu vi algumas animações, a gente estudou mais, a gente foi a fundo dos contos, eu acredito que o meu favorito seja O Coração Delator. Eu amei demais, eu vou falar bastante sobre ele na resenha que eu fizer, porque eu acho ele muito interessante, principalmente depois da animação que eu vi, sobre essa questão de como eles são narcisistas e eles acham que os crimes que eles cometem são corretos e que eles são a própria vítima porque aquelas pessoas instigaram eles a fazerem isso. É muito legal que a gente consegue ver o ponto de vista deles e eles começam a falar. Eles têm muita autoafirmação de falar que não são loucos, e eu acho isso um ponto muito legal, porque quem não é louco não precisa ficar se autoafirmando que não é louco. Filosofia é uma filosofia muito estranha, gente. Se eu não sou louca, eu não vou ficar falando que eu não sou louca, porque eu sei. Então por que eu vou ter que ficar falando que eu não sou louca, se eu já sei que eu não sou louca? Entenderam? Então é isso que traz a história. Eu fiz várias anotações no meu livro. Peraí que eu preciso... Eu acho que ele tá aqui atrás. Está aqui atrás, gente. Peraí. Abrindo um parênteses para vocês. Vou mostrar duas coisinhas. Gente, eu ganhei um Lego. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu montei ele. Ele é 3 em 1. Só que eu montei o hamster que é mais bonitinho. E olha a coisa... Ai, meu Deus. Não vai... Olha que coisa mais querida. Eu tinha que mostrar pra vocês. E tem uma florzinha. Maravilhoso. Eu amei. E era isso, ele mexe a cabeça, mexe as patinhas também. E, enfim, eu estou apaixonada. É isso que eu queria falar pra vocês. Inclusive, eu preciso organizar a minha estante e colocar ele lá em cima junto com os meus outros aqui, ó. E tem mais Legos, eu preciso deixar eles juntos. Porque ele tá sozinho ali, coitado. E outra coisa, muito legal que eu ganhei um livro novo. 2 livros, na verdade. Mas esse aqui eu queria muito, 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 que é Caída por Você. Tô super ansiosa pra ler, inclusive... Espero conseguir ler logo. Quero começar a leitura amanhã. A gente tá em abril, né? Então, comecinho de abril, hoje é dia 2 de abril. Então tá bem tranquilo. Quero ler várias leituras. E também tem outra que eu ganhei. A história foi dia 30 de março. E daí eu ganhei presentes. Daí alguns foram esses livros. Indians e Drama, que eu queria muito, muito, muito ler. Inclusive ele tá no plástico ainda. Gente, eu não tirei do plástico. Eu estou ansiosa para ler. Porque é a questão nerdolices que eu amo de paixão. Então eu preciso ler isso, mas, enfim, voltando. Essa é a minha edição de Edgar Allan Poe. Inclusive, eu acho ela maravilhosa. Ela tem, essa aqui é uma, eu sempre esqueço, mas é uma roupinha pra ele. Eu sempre esqueço os nomes, e daí ele sai. Ele é bem minimalista, assim, sem a capinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente consegue ver como suspense terror. Mas eu acho maravilhoso. Eu transportei ele pra tantos lugares que aqui a parte... A capinha, ela tá... Gente, ela tá destruída. Eu tô com muita pena dela. Mas, enfim. Eu sou uma pessoa que não sente problema em riscar livros. Inclusive, vocês vão ver. Ele tá bem acabadinho. Eu fiz várias marcações. E, gente, olha que lindeza isso aqui. É uma vibe de Dark Side enorme. Mesmo não sendo da Dark Side. Mas, enfim, eu fiz várias anotações. Vocês não vão ter noção. Olha isso, gente. É muita coisa. E assim, quase todas as páginas elas estão assim. É uma loucura. Muitas anotações atrás de anotações. Enfim, significado de palavra, reflexão de vida. Olha só. O Coração Delator. Eu tava falando pra vocês, a gente faz anotações. Que a professora vai falando, a gente vai acompanhando a leitura. Alguma palavra que eu não sei significado, eu vou colocando. Eu acho importante, porque daí a gente consegue entrar mais no mundo da leitura, né? Inclusive, a gente tá lendo Senhora agora. Estou do José de Alencar, gostando bastante. E eu pensava que eu não iria gostar desses livros, mas eu me surpreendi comigo mesma, gente. Eu digo assim, não de Edgar Allan Poe, porque eu já sabia que eu ia gostar, mas eu digo outras obras de antigamente, porque eu pensei que a escrita ia ser um pouco difícil, mas não, tá sendo maravilhoso, principalmente com a professora que a gente tem, maravilhosa, e tá dando tudo certo, muito legal. Tô gostando de conhecer gêneros novos, que nem eu falei, acho que em vários vídeos, esse ano eu queria ler gêneros diferentes, então estamos aqui para ler gêneros diferentes.
Enfim, gente, vamos para a nossa próxima leitura. Ah, só fazendo um parênteses de novo. Edgar Allan Poe foi uma releitura, porque eu já tinha lido em janeiro, e agora eu reli com a professora. Se for pegar as vezes que eu reli os contos, assim, eu poderia considerar umas 10 vezes, mas eu vou considerar só como uma releitura, porque nós temos mais livros, né, gente? O próximo deles foi Infinitamente Mulher. Nós tivemos o lançamento da obra no inicinho ali de março. Inclusive, eu postei lá no Instagram o lançamento para quem tem interesse em olhar. É @DoraReads, o Instagram vai aparecer aqui na tela. E bom, Infinitamente Mulher é uma obra, é uma coletânea, uma antologia escrita por mulheres que nasceram ou moram em Santiago. Eu nasci em Santiago e, como uma boa santiaguense da terra dos poetas, tive que escrever e participar. Eu participo desde a 12ª edição e eles lançaram esse ano a 15ª, então faz um tempinho já que eu participo. Eu fico muito honrada de poder participar, poder mostrar o orgulho da terra dos poetas de Santiago que eu tenho, porque é uma maravilha de cidade, gente. Eu amo a valorização da cultura, da escrita, da arte lá, é maravilhosa e eu amo muito isso. Agora, falando sobre uma mini decepção com vocês. Gente, eu tenho tanto a falar sobre essa leitura, tanto, porque assim... Em janeiro, inclusive, eu comentei com vocês que eu tinha começado a ler a coleção de Métrica da Colleen Hoover. E eu li o primeiro livro, Métrica, dei 4 estrelas. O primeiro livro é maravilhoso, só que o segundo livro não houve a necessidade de criar um segundo livro. Eu acho que já poderia ter parado no primeiro. Mas assim, o que acontece? Eles insistiram em continuar com um segundo. E tudo bem, li, gostei, dei 3 estrelas, não achei que foi uma nota ruim, porque eu gostei do final. Eu gostei bastante, mas, gente, sinceramente, continua a escrita da Colleen Hoover, que ela instiga a gente a ler e dá uma vontade, assim, de ler, e eu gosto muito dessa sensação que eu tenho quando eu leio os livros dela, mas esse em específico, eu só não dei, assim, mais estrelas, justamente porque eu achei que não havia necessidade da escrita dele. Mas tudo bem. Agora, falando sobre o terceiro e último livro da coleção, que é Essa Garota, ele já mudou um pouco minha percepção, mas também não foi necessário, tá? Esse eu aumentaria, eu ainda não postei o story, inclusive estou um pouquinho atrasadinha. Eu postaria 3,5 estrelas, eu achei um pouco melhor, porque mostra pelo ponto de vista do Will. Então, é um pouco melhor, porque mostra a forma de como que ele se apaixonou por ela. E ele reconta tudo pra ela pelo ponto de vista dele, o que ele achava, enfim. E isso eu achei muito legal. Então eles faziam assim um negócio de ir e voltar no tempo, no seu último livro, e eu gostei dessa parte. A visão que ele tem sobre ela, poder saber os pensamentos dele, o povo dele, é maravilhoso. Então isso salvou o último livro, mas ele é construído só com base nisso. Então foram assim, foi uma coisa a mais, que nem, por exemplo, assim que começa na coleção de Assim que Acaba, que só tinha um livro, construir um segundo. Esse eu achei interessante, eu achei necessário a escrita, mas não era obrigatório, entendeu? Eu não precisava continuar. Mas eu achava realmente, assim, que ele foi muito bem construído, assim começa e valeu a pena ler. Mas esses, não sei, sabe? Ainda fico meio se valeria a pena a leitura, porque realmente, assim, só o primeiro, ele é algo novo. E, inclusive, a história tinha me deixado um pouquinho agoniada em algumas coisas. Mas é a Colleen Hoover, e eu entendi no final da história por que foi tão rápido, assim, o relacionamento deles se apaixonarem tão rápido, porque esse não era o foco da história, tinha mais coisas para serem abordadas. E quem quer saber um pouquinho sobre o comecinho da história de Métrica, é só olhar os vídeos de janeiro, que eu falo certinho sobre como funciona a história. E bom, gente, foi esse vídeo. Foi um vídeo mais curtinho, porque realmente juntei os 2 meses e ainda conseguiu ficar curto, porque nós tivemos poucas leituras. Mas enfim, faz parte, acontece. E agora em abril espero ler um pouquinho mais do que esses 2 meses juntos. E foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok, vai aparecer aqui na tela. Foi isso. Beijo!